Bom, e com tantos acidentes de trânsito, né, acontecendo, a gente se pergunta sobre o comportamento do motorista ao volante. Afinal, é dever do condutor obedecer às leis de trânsito. Mas na prática, o que parece estar aí, né, prevalecendo é um comportamento imprudente e perigoso. Pelo menos é o que apontam os dados do Departamento de Trânsito no Espírito Santo. As 5 infrações mais cometidas na Grande Vitória em 2016 foram, em primeiro lugar, dirigir usando telefone celular com aí 33.453 multas. Seguido é o avanço de sinal vermelho ou fiscalização eletrônica com quase 24 mil infrações. Em terceiro, conduzir veículo que não esteja devidamente licenciado, com mais de 18 mil multas. Seguido de avançar o sinal vermelho ou, aquela da parada obrigatória, com mais de 15 mil infrações. E por último, e muito grave, dirigir sem CNH ou permissão. São quase 13 mil multas. E para se ter uma dimensão das consequências de atitudes como essas, por dia, 61 acidentes com vítimas são registrados pelo Detran no nosso estado. E esse é o nosso assunto, de agora, com o arquiteto especialista em trânsito, Greg Repsoldi. Boa tarde, muito obrigada pela sua presença aqui. Prazer. O que será que determina aí um comportamento infrator no trânsito? E também quem está comigo é a Ângela, não é mesmo? De Cariacica, que vai falar daqui a pouquinho a respeito, gente, das vagas nas creches de Cariacica, mas também vamos trazer dados, tá? De Vitória, Serra e Vila Velha. Gregory, fica então essa pergunta, porque a gente sabe que existe uma lei, a gente sabe dessas leis, Sim. E elas não são cumpridas. Nós vimos vários acidentes, inclusive do ônibus, esse do posto, tudo indica que é um excesso ali de velocidade, mas ainda assim o condutor ele insiste em colocar a vida dele e de outras pessoas em risco. Infelizmente, isso ainda ocorre. Os condutores, eles acreditam na impunidade e se excedem no trânsito. A própria Organização Mundial da Saúde, ela coloca que, na média mundial, 90% dos acidentes são causados por imprudência e imperícia. 90%? 90%. Essa é uma média mundial. No Brasil isso pode ser um pouco variado, mas já indica que na maior parte dos casos os acidentes de trânsito poderiam ser evitados apenas com a conscientização dos motoristas em seguir as normas já estabelecidas. E quando a gente fala sobre normas já estabelecidas, a gente viu esses acidentes e isso também remete à questão até das pessoas que trafegam fora do carro, os pedestres. Você tem dados sobre isso também? Claro. É importante ressaltar que o motorista que ele é imprudente, ele coloca não só a sua vida em risco, mas a vida também dos pedestres e dos ciclistas. E essa imprudência é de várias formas, tanto atravessar um sinal vermelho, uma placa de pare, o excesso de velocidade, que também é um dos grandes causadores. A gente viu na primeira situação esse acidente terrível com 3 vítimas, provavelmente causado por excesso de velocidade. Para se ter uma ideia, se você está a 32 km por hora e é atropelado, uma pessoa atropela uma pessoa, em média, isso varia de acordo com o carro, o porte da pessoa que sofreu esse atropelamento, mas em 5% dos casos a vítima morre. Em 65% dos casos ela fica ferida e em 30% dos casos ela sai ilesa. Quando a gente dobra a velocidade, 64 km por hora, que ainda é uma velocidade comum em rodovias, em ruas, a chance de morte sobe para 85%. Muito bom. A chance de você se machucar para 15% e a chance de você sair ilesa é 0%. E a gente está falando de 30 km a mais apenas. Quem dirá em rodovias onde as pessoas, infelizmente, as usam como pista de corrida. Olha só, Gregory, aqui o pessoal no Facebook, tem gente falando que, olha, André, por exemplo, Infelizmente, isso é reflexo da imprudência na BR, mas que também é vivida aqui na cidade. Simples ações como trafegar em marcha lenta pela direita, ligar a seta ao mudar de faixa, ultrapassagens perigosas, também são atitudes corriqueiras, até mesmo na Grande Vitória. Esse é um comentário dele, as pessoas expressando sentimentos a essa família, de muita tristeza. A Flávia, por exemplo, fala aqui, que essa é uma realidade. Na sexta-feira retrasada, ela vinha do trabalho quando o carro bateu na traseira dela
E aí houve um engavetamento, né, com mais 4 carros, e o mais absurdo é que os policiais de trânsito não podiam ir até o local, sendo que o carro que bateu no meu motorista, né, ela fala dessa forma, estava alcoolizado. Nossa. Tá? Foram para o batalhão fazer a ocorrência e mesmo assim essa pessoa não apareceu. Então aqui a gente também está falando sobre a questão da ingestão do álcool. Sim. Agora, quando você mostra esses rankings, igual você mostrou agora, o que vem também em mente, né, e aí entra até um pouco a parte da Ângela em relação à questão da educação, é que essa educação ela tem que vir realmente desde pequeno, essas crianças. E claro, também com o exemplo dos pais. Cariacica, de alguma forma, ela trabalha isso? Boa tarde. Boa tarde, querida. Ana, nós temos trabalhado sim. É muito comum em nossos CMEs nós trabalharmos, tá? Sobre a questão da educação no trânsito. Porque essa criança, ela também vivencia a questão do trânsito em seu bairro. Não é apenas das BRs, né? Nos grandes movimentos, mas no seu bairro também. E nós vimos há pouco essa reportagem da perda da vida dessa criança, de 4 anos de idade. Então, as crianças que nós temos trabalhado é de 1 a 5 anos de idade. O CME Emiliana, ele fez um projeto muito interessante em setembro. E nós vivenciamos isso. As crianças tomavam posição tanto de motoristas como de pedestres. E como que é a reação dessas crianças quando elas vão aprendendo? Você tem esses relatos? Tipo, elas cobram dos pais? Temos relatos dos professores, falando alguma coisa, eles acabam comentando sobre isso. Que ela alerta ao pai, olha pai, o sinal ainda está vermelho, você ultrapassou o sinal, não pode, é proibido. Então ela vai alertando e vai chamando a atenção do seu familiar também. É uma forma de prevenção e de educação. Sim. Gregory, a gente está falando, né, quando a gente está dizendo sobre essa questão da educação no trânsito, e o que a gente muito vê, o que é muito comum, são os motoristas impacientes que jogam o farol alto, né, que buzinam para poder realmente sair da frente, mesmo quando esse condutor está respeitando uma sinalização. Isso acontece muito, a gente vê, por exemplo, quando pega a estrada, às vezes você está atrás de um caminhão e está seguindo atrás do caminhão e o motorista atrás de você começa a buzinar para você ultrapassar o caminhão. E quando você olha para o velocímetro, você está no limite de velocidade. Por exemplo, 60 km por hora uma via de 60, o caminhão também está seguindo a 60. Então não existe, na verdade, necessidade de você ultrapassar. E aí entra a questão do psicológico, porque se for um motorista novo, por exemplo, infelizmente, essa moça que morreu, ela tem apenas 21 anos de idade, né? Querendo ou não, é uma jovem ao volante. E aí, se a pessoa não tem um psicológico bem estruturado, ela pode ser influenciada. Sim, a própria pressa das pessoas. E acabar fazendo alguma situação perigosa, né? Sim, se arriscando de forma desnecessária. Infelizmente, as pessoas precisam entender que as nossas rodovias, as nossas estradas, as ruas e avenidas, elas são conexões para você chegar a um lugar. Elas não são pistas de corrida para você correr. Se a pessoa gosta de velocidade, gosta de dirigir em alta velocidade, ela pode procurar um autódromo. A rua, a rodovia, é para você sair da sua casa, do seu trabalho e ir para um outro lugar. É para fazer essa ligação dos dois lugares. Não é para você exceder o limite de velocidade para ganhar 5 minutos. Estudos comprovam que você exceder o limite de velocidade não retorna em diminuição no tempo de viagem, porque você não dirige sozinho. Você ultrapassa para poder ganhar 5 minutos de velocidade numa viagem de 2 horas, mas você vai pegar outros veículos mais lentos que vão fazer você perder esse tempo. Do mesmo jeito acaba dando o mesmo tempo final. Agora, para a gente finalizar, a respeito da direção à noite. O que mais tem que se tomar cuidado? O que o motorista precisa fazer, além dessa questão do excesso de velocidade, além da questão também de respeitar aí a sinalização? Não fazer ultrapassagens ilegais. O risco à noite, ele tem uma principal diferença é a falta de luz natural. Então, os dois principais riscos do motorista são a hipnose da estrada e o ofuscamento. A hipnose da estrada é quando a pessoa tem uma diminuição do tempo de reação dela por uma certa sonolência. Então é melhor não sair de casa. É melhor você parar e dormir. Exatamente. E o outro é o ofuscamento, a pessoa que não abaixa o farol alto numa ultrapassagem acaba ofuscando o carro da frente. Isso pode causar um acidente porque a pessoa perde a qualidade na sua visão por alguns segundos. E isso numa pista em alta velocidade com distâncias reduzidas podem causar um acidente. O motorista tem que ajudar o outro também na estrada, essa é a verdade. O trânsito, ele é coletivo, ele não é individual. Muito obrigada pelas suas explicações. Ângela, você continua comigo que daqui a pouquinho a gente vai falar aí a respeito das creches em Cariacica, das vagas, tá bem?